Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Todo macho alienígena rejeitou a princesa alienígena até que um humano pediu sua mão. As travas de acoplamento mal haviam terminado de travar antes que o silêncio começasse. Percebi da mesma forma que se percebe um som parando em vez de começar. Num momento, os canais de comunicação entre nossa nave e a estação Velshari estavam vivos com o barulho usual de um porto movimentado. Controladores de tráfego terrestre, carregadores de combustível discutindo posições Ki, capitães mercantes reclamando de taxas de atracação. Então o sinal de identificação da nossa nave foi transmitido, e cada voz em cada canal simplesmente parou. Sem estática, sem despedida, apenas sumiu. Eu estava na ponte da Galloway quando aconteceu, observando a enorme estrutura curva da estação preencher a vigia frontal. Era linda da maneira que apenas a arquitetura alienígena pode ser linda. Projetada por mentes que não pensam como mentes humanas, moldada por necessidades e tradições que nunca compartilhamos. A estação parecia algo entre uma concha marinha e uma catedral. Todas curvas orgânicas e torres que se torciam para cima em espirais, iluminadas por dentro por um brilho suave azul esverdeado que pulsava como uma batida cardíaca lenta. Meu nome é Marcus Cole, e eu estava no comando da Galloway há 2 anos naquele ponto. Ela não era uma nave de guerra no sentido tradicional, embora carregasse poder de fogo suficiente para acabar com uma discussão com uma pequena lua. Ela estava registrada no registro da frota como uma nave de exploração e resposta de longo alcance, que era o tipo de linguagem cuidadosa que a frota usava quando não queria se comprometer a chamar algo de arma. 412 tripulantes, 6 sistemas de armas, potência de motor suficiente para cruzar um sistema estelar em 11 horas. Deveríamos estar voltando para casa. O plano original era uma linha reta do corredor Arath, de volta ao espaço controlado por humanos, uma jornada de cerca de 3 semanas. Mas, 3 dias depois dessa jornada, recebemos a notícia de que o coletivo Dre havia começado a mover naves pela rota que deveríamos seguir. Não exatamente um ataque, mas como uma parede. O tipo de parede que diz, nós te desafiamos a passar. O comando nos disse para encontrar outro caminho. Esse outro caminho nos levou através de 3 sistemas que nunca havíamos mapeado adequadamente e nos depositou na borda do espaço Velshari com reservas de combustível que me deixavam desconfortável e uma tripulação cansada e pronta para algo que parecesse civilização. Já a estação Velshari era o porto mais próximo. Estava listada como território neutro, aberta a todas as naves registradas, e nosso registro estava atualizado. Então aqui estávamos nós atracando, e a estação estava completamente silenciosa. O tenente Alan Park, meu oficial de comunicações, virou-se de sua estação com a expressão em seu rosto que ele tem quando algo deu errado, mas ele ainda não decidiu o quão errado. Senhor, não estou recebendo nada em nenhum dos canais comerciais padrão. Havia muito tráfego há 30 segundos. Agora não há nada. Estamos sendo bloqueados? Perguntei. Ela verificou. Não, senhor. Os canais estão abertos. Eles estão apenas vazios. Olhei para a estação novamente. Daqui, eu podia ver os compartimentos de atracação nos níveis inferiores. E eu podia ver que eles estavam cheios. Cruzadores Talari longos e angulares como lâminas, fragatas Ocarim, redondas e eriçadas com arrays de sensores. Um aglomerado de naves mercantes Veldari, que pareciam, como sempre, alguém havia empilhado uma coleção de caixas incompatíveis e chamado de nave. Dezenas de naves de uma dúzia de espécies diferentes, todas atracadas e presumivelmente todas em bruto, e nenhuma delas emitia um som em nenhum canal. Conecte-me ao administrador da estação, eu disse. Houve uma pausa enquanto Alan trabalhava em seu painel.
Então uma conexão se abriu e a voz que veio era fina e tensa, com algo que soava como nervosismo mal controlado. O tradutor a renderizou em um padrão acentuado. As palavras vindo ligeiramente atrás dos sons alienígenas, como sempre acontece. Esta é a administração da estação Velshari. Nós o temos em nosso registro de aproximação. Galloway, suas travas de atracação estão seguras. Bem-vindo à estação. Uma pausa. Não esperávamos uma nave humana. Nós também não esperávamos estar aqui. Eu disse que precisamos de combustível e alguns suprimentos. Partiremos assim que pudermos organizar. Outra pausa, mais longa desta vez. Claro, designarei um contato de atracação para encontrar sua tripulação. O nome dele é Sovek. Ele cuidará de tudo o que você precisa. Outra pausa. Comandante, posso perguntar, toda a sua tripulação é humana? Todos os 412 deles? Eu disse. O silêncio do outro lado do canal durou o suficiente para eu começar a me perguntar se a conexão havia caído. Então, o administrador falou novamente baixinho, como alguém que acabara de ser dito algo que não tinha certeza se acreditava. Eu vejo. Então, por favor, fique à vontade. Então o encontraremos em breve. O canal fechou. Olhei para Alan. Ele deu de ombros com as sobrancelhas. O que ele faz quando não tem uma explicação, mas não quer admitir. Minha oficial de primeira, tenente-comandante Nina Walsh, veio ficar ao meu lado na vigia. Ela era uma mulher alta com o tipo de calma que vem de ter passado por situações difíceis o suficiente para que novas não sejam mais surpreendentes. Ela estava comigo há 2 anos a bordo da Galloway, e antes disso, serviu em outras 2 naves da frota. Ela tinha bons instintos, e agora seus instintos a faziam franzir a testa. Eles sabem sobre nós, ela disse. Não é uma pergunta. Aparentemente, eu disse. O quanto eles sabem? Essa era a verdadeira questão. A humanidade estava no espaço há muito tempo, e nesse tempo tínhamos construído uma reputação. Não através de qualquer plano, não através de qualquer esforço deliberado de intimidação, simplesmente através de sermos o que éramos. A primeira delegação Talari, que encontrou uma frota humana, esperava que recuássemos de uma disputa territorial. Nós não recuamos. Também não atacamos. Apenas ficamos lá e ficamos lá e ficamos lá, até que os Talari eventualmente concluíram que éramos ou muito teimosos ou muito lentos para entender que eles queriam que saíssemos, e eles saíram em vez disso. O encontro com o coletivo Drey 12 anos atrás foi a história que se espalhou mais longe. Uma nave colônia humana desarmada vagou pelo espaço Drey por acidente, que é o tipo de coisa que acontece quando seus sistemas de navegação estão 60 anos desatualizados e seus mapas contêm erros. O DRE, que tinha opiniões muito firmes sobre suas fronteiras, enviou 17 naves de guerra para resolver a situação. O que aconteceu a seguir ainda era estudado em academias militares em pelo menos 4 espécies, embora geralmente sob títulos como O que não fazer ou A exceção Cole, nomeada não por mim, mas por um general que se aposentou 15 anos antes de eu nascer. A nave colônia não tinha armas. O que ela tinha era uma tripulação de 243 pessoas que haviam passado 8 anos viajando para um novo lar e não estavam dispostas a serem mandadas dar meia volta. O DRE esperava rendição. Eles encontraram engenhosidade, teimosia, improvisação e uma disposição para correr riscos que o DRE achou francamente incompreensível. 14 das 17 naves de guerra Drey foram desativadas ou destruídas. A nave colônia escapou com um motor defeituoso e uma amassadura no casco. O capitão enviou uma transmissão de volta para o comando Drey, depois que ficou famosa em uma parte significativa da galáxia. Nós só queríamos ir para casa. 5 palavras. O DRE aparentemente passou 3 anos tentando entender o que essas 5 palavras significavam em contexto e chegou à conclusão de que a resposta correta era deixar as naves humanas em paz sempre que possível. Então sim, eles sabiam sobre nós.
O contato de atracação chamado Sovek estava esperando na antecâmara quando desci da ponte com Nená e nosso oficial médico-chefe Dr. Patrick Hale, que veio junto porque ele sempre quis vir junto e eu já havia desistido de tentar mantê-lo na nave quando fazíamos escalas. Sovets era Talari, o que significava que ele tinha 4 braços, um corpo esguio e olhos que ficavam nas laterais de sua cabeça como os de um pássaro. Ele estava vestido com o uniforme azul acinzentado de um administrador da estação e segurava um tablet de dados em 2 de suas 4 mãos, apertando-o com tanta força que eu podia ver a tensão em seus dedos. Quando nos viu, ele ficou muito quieto por um momento. Então fez o gesto Talari de saudação formal. Ambas as mãos superiores pressionadas contra o peito. Comandante Cole, ele disse. Seu padrão era preciso e praticado. Eu sou Sovek, contato sênior de atracação da estação Velshari. Em nome da administração da estação, bem-vindo. Obrigado, eu disse. Agradecemos a hospitalidade. Ele olhou para nós. Olhou especificamente para mim da maneira que os seres às vezes fazem quando estão tentando decidir se dizem o que realmente estão pensando. Então, ele pareceu tomar uma decisão. Comandante, se posso ser direto. Por favor, eu disse. Você é a primeira nave humana a atracar nesta estação em 11 anos. Ele fez uma pausa. A última nave humana que atracou aqui foi uma cargueira chamada Ren. 3 de nossa equipe de atracação tiveram uma disputa com 2 membros da tripulação da Ren em um dos corredores inferiores. Quando acabou, nossos 3 tripulantes precisaram de atendimento médico, e os 2 humanos foram encontrados sentados calmamente no refeitório da estação, comendo uma refeição. Patrick fez um pequeno som que ele rapidamente transformou em uma tosse. Menciono isso apenas para que você entenda o contexto da atmosfera atual da estação, disse Sovek cuidadosamente. A notícia de sua chegada se espalhou rapidamente. Algumas naves já solicitaram permissão de partida antecipada. Eles estão saindo por causa de nós, perguntou Nená. Eles estão considerando isso, disse Sovek, por uma questão de precaução. Olhei para o longo corredor que levava do braço de atracação para o interior da estação. Estava movimentado, mas os seres que se moviam nele estavam se movendo de uma maneira que eu reconhecia de animais que tinha visto em documentários da natureza. Aquela combinação particular de querer ir a algum lugar e querer estar de frente para a saída ao mesmo tempo. Vários deles me viram olhando e encontraram motivos para estar em outro lugar. Não estamos aqui para causar problemas, eu disse a Sovek. Precisamos de combustível e reabastecimento de suprimentos padrão. Manteremos nossa tripulação na nave ou em áreas de acesso designadas para a tripulação. Não temos desavenças com ninguém nesta estação. Sovek assentiu, ainda segurando seu tablet com muita força. Claro, eu providenciarei tudo. Ele hesitou novamente. Comandante, há algo mais. Algo que não tem nada a ver com sua chegada, mas que o administrador da estação me pediu para mencionar, dado que você está aqui e dada a natureza do que está acontecendo atualmente na estação. Ele tinha minha atenção. Continue. Sovek olhou para seu tablet. Então ele olhou para cima. Você está ciente da crise de ligação Velshari? Eu não estava. Patrick não estava. Nená fez um pequeno movimento com a cabeça. Isso poderia significar que ela tinha ouvido algo sobre isso. Sovets nos contou. Ele nos contou da maneira cuidadosa e ligeiramente desconfortável que as pessoas contam histórias que acham dolorosas de relatar, mantendo a voz uniforme e os olhos no meio da distância, como você faz quando a informação importa mais do que seus próprios sentimentos sobre ela. Ele nos contou sobre uma princesa, sobre uma condição que ela carregava, sobre 14 pretendentes e 14 falhas, sobre uma mãe que estava ficando sem opções, e uma galáxia que já havia decidido como essa história terminaria. Quando ele terminou, o corredor ao redor de nós estava quieto. Patrick falou primeiro porque Patrick sempre fala primeiro quando está pensando muito em algo. Um campo de disrupção bioeletromagnética, ele disse como se provando as palavras, afeta naturalmente seres
com um tipo específico de arquitetura neural. Esse é o entendimento científico atual, disse Sovek. Fascinante, disse Patrick. Nina e eu nos olhamos. Estávamos trabalhando juntos tempo suficiente para ter conversas inteiras sem falar. Essa durou cerca de 3 segundos e cobriu vários tópicos. Então, eu fiz a pergunta. Alguém perguntou a um humano? O aperto de Sovek em seu tablet apertou. Ela me encarou por um longo tempo. Então, muito lentamente, ele disse: Não, comandante. Ninguém perguntou a um humano. Pensei nisso. Pensei na princesa e nos 14 pretendentes, no corredor onde ela morava e na recompensa que aparentemente lhe era proibido entregar a outros seres vivos. Pensei numa vida passada a encolher-me para que os outros à minha volta não sofressem. Tinha uma filha chamada Claire, em casa. Tinha 7 anos e uma condição que a tornava sensível a certos sons. Houve 3 anos em que ela não pôde ir à escola presencialmente. Zé anos de Claire, a aprender a viver num mundo mais pequeno, porque o maior era demasiado doloroso para ela navegar. Eu sabia como isso parecia de fora. Eu sabia como era ver alguém que se ama encolher para caber num espaço que nunca foi feito para ela. Portanto, disse eu, gostaria de solicitar uma audiência com a imperatriz. A tabuleta deslizou ligeiramente na mão de Sovek. Ele agarrou-a, olhou para mim, depois para Patrick, que já estava a procurar algo no seu comunicador pessoal, com a expressão de um homem que acabou de encontrar um problema interessante para resolver. Comandante, disse Sovek, compreende o que está a dizer? Creio que sim, responde. Gostaria de conhecer a princesa. Sovek ficou em silêncio tanto tempo que um mercador que passava teve tempo de nos notar. Desacelerou, olhou fixamente e afastou-se apressadamente antes que ele falasse novamente. Terei de contactar a imperatriz, disse ele finalmente. Por favor, faça-o, respondi. Estaremos aqui. Nina esperou até Sovek ter dado alguns passos pelo corredor para fazer a sua chamada. Depois virou-se para mim com a expressão que usa quando não vai discutir comigo, mas quer que se note que tem opiniões. Marcos, disse ela. Eu sei. Gil disse que é comandante de uma nave de frota. Estou ciente. Isto não faz parte de nenhum parâmetro de missão. Não faz. Concordo. Devíamos abastecer e partir. Devíamos. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, isto é por causa de Claire. Não foi uma pergunta. Na tinha estado lá durante o pior daqueles 3 anos, tinha-me visto a trabalhar em turnos duplos, a ligar para casa todas as noites e a passar as minhas horas de folga a ler revistas médicas que eu não tinha qualificação nenhuma para entender. Em parte, respondi honestamente, e em parte porque mais ninguém o vai fazer. Ela olhou para mim, depois suspirou, o que no vocabulário emocional de Na é aproximadamente equivalente a uma frase completa de concordância. Voltarei para a nave e certificarei-me de que ninguém faz nada que piore a situação diplomática, disse ela. Isso seria muito útil, respondi. Ela voltou para a eclusa de ar. Patrick acompanhou-me enquanto eu observava Sovek a trabalhar a sua calma no fundo do corredor. O campo de disrupção neural, disse Patrick. Tenho estado a analisar o que temos na base de dados médica. A aura nula Velshari. Há um artigo sobre isso de uma equipa de pesquisa Thelnari de há cerca de 8 anos. Teórico, na maioria, porque ninguém conseguiu estudá-lo diretamente. Mas o mecanismo que eles descrevem opera numa frequência biorressonante que afeta a estabilidade neural em espécies com um certo tipo de arquitetura de sistema nervoso. A nossa arquitetura de sistema nervoso tem esse tipo? Perguntei. Patrick olhou para mim com a expressão que reserva para os momentos em que o universo disse algo que ele acha particularmente satisfatório. Os humanos operam no que eles descrevem no artigo como vias neurais caóticas não ressonantes. Basicamente, os nossos sistemas nervosos não estão estruturados de forma a ter uma frequência ressonante estável para perturbar. Ele fez uma pausa. Somos, tecnicamente, demasiado imprevisíveis neurologicamente para sermos afetados.
Demasiado caóticos, disse eu. Na forma mais medicamente precisa, sim. Ele fez outra pausa. Também possivelmente porque passamos várias centenas de milhares de anos a ser maltratados por um planeta que estava ativamente a tentar acabar conosco de uma variedade de formas criativas e evoluímos o sistema nervoso para corresponder. Somos descritos na literatura como notavelmente robustos, e por vezes preocupantemente assim. Eu ri. Foi um riso pequeno e silencioso. O tipo de riso que surge quando algo nos parece genuinamente inesperadamente engraçado. Do outro lado do corredor, um delegado Oiran que passava ouviu-o e afastou-se para o lado oposto da passarela. Robustos, disse eu, preocupantemente assim, confirmou Patrick. Sovek voltou pelo corredor. O seu corpo esguio carregava agora uma nova qualidade. Algo entre surpresa e esperança cautelosa. Comandante Cole, disse ele, a Imperatriz irá recebê-lo amanhã de manhã, horário da estação. Ela fez uma pausa. Ela disse para lhe dizer que tem perguntas. Eu também, respondi. Sovek olhou para mim por mais um momento. Depois disse, em voz baixa e aparentemente sem intenção. Ninguém perguntou antes. Em 3 anos de busca, nenhum ser de nenhuma espécie perguntou. Eu acenei com a cabeça. Por quê? Disse ele. Se não se importa, por que perguntaria? Pensei nisso por um momento, em Claire e nos 14 homens que tinham partido, e numa rapariga a viver num corredor com luzes mais fracas, porque a luz forte magoava mais os outros à sua volta. Por quê? Disse eu. Parecia que alguém devia. Sovek manteve a sua tabuleta imóvel. Olhou para mim com os seus olhos de pássaro virados de lado por um longo momento. Depois, pela primeira vez desde que o conheci, o aperto apertado naquela tabuleta afrouxou um pouco. Os arranjos de combustível estarão prontos esta tarde, disse ele. E eu virei escoltá-lo para a câmara do trono de manhã. Ele afastou-se. Patrick e eu ficamos no corredor, e à nossa volta, a estação, lenta, cautelosamente, tentativamente, começou a fazer barulho novamente. Não muito, não rapidamente, mas o silêncio rachou um pouco e, na brecha, a vida voltou a entrar. Fiquei ali e senti o peso do que tinha acabado de começar. Depois fui contar a Na que ia precisar de significativamente mais do que a única medida que já tinha esgotado. Na manhã da minha audiência com a Imperatriz dos Velshari, acordei 1 hora antes do necessário e deitei-me na minha beliche a ouvir os sons da Galloway em repouso. As naves têm um som quando estão atracadas que é diferente do seu som em trânsito, um ritmo mais baixo e mais lento, como a respiração em vez da corrida. Eu costumava achar isso calmante. Hoje não estava a funcionar tão bem como de costume. Levantei-me, fiz café da pequena unidade nos meus aposentos que Nena tinha instalado no nosso 2º mês a bordo, porque ela disse que um comandante que não tivesse café ao alcance dos braços a todo momento era um perigo para a segurança. E sentei-me à minha secretária e pensei no que estava a fazer. Havia uma versão desta manhã em que eu vestia o meu uniforme, atravessava a estação, curvava-me perante uma imperatriz e pedia algo que não tinha precedente em nenhum manual diplomático que eu já tivesse lido. Havia uma versão em que ela dizia que sim. Havia uma versão em que ela dizia que não. Havia uma versão em que isto de alguma forma se tornava um incidente político sobre o qual os meus superiores em casa teriam perguntas. E essas perguntas envolveriam palavras como não autorizado e explique-se e queremos que venha cá. Havia também uma versão em que eu não ia, em que tomava o pequeno almoço, supervisionava a operação de abastecimento, agradecia a Sovek pelo seu tempo e levava a Galloway de volta para o caminho para casa. Pensei nessa versão por cerca de 40 segundos. Depois terminei o meu café e fui vestir-me. Já o uniforme de gala é algo que existe em todas as culturas espaciais militares, porque os seres que vão para o espaço ainda precisam, às vezes, de parecer que representam algo maior do que eles próprios. O meu uniforme de gala era azul escuro com debrum prateado na gola e nos punhos.
A insígnia da frota sobre o peito esquerdo, os indicadores de patente nos ombros. Era desconfortável da maneira que as coisas desenhadas para parecerem impressionantes em vez de práticas são sempre. A gola era um pouco alta demais. As botas eram um pouco rígidas demais. Eu ainda estava a ajustar a gola quando Patrick apareceu à minha porta. Ele carregava um pequeno scanner, do tipo que usa para leituras médicas, e tinha a expressão de alguém que passou várias horas a pesquisar e está muito satisfeito com o que encontrou. Patrick Hale tinha 41 anos, compacto e cuidadoso da maneira que bons médicos tendem a ser, com o hábito de notar tudo e mencionar apenas as coisas que ele considerava relevantes, o que significava que quando ele mencionava algo, prestávamos atenção. Tenho estado a ler, disse ele, sem preâmbulos. Quando não está? Respondi. A Câmara do Trono Velshari tem uma composição atmosférica específica. Analisei os números e não há nada nela que nos seja prejudicial. Ele fez uma pausa. A aura nula, quando está ativa a curta distância, produzirá uma sensação em humanos que eu descreveria como calor, possivelmente calor leve. O campo de disrupção interage com as nossas vias neurais de uma forma que os nossos corpos interpretam como calor em vez de dor, porque o nosso sistema nervoso não tem uma resposta de ressonância de dor a essa frequência. Apenas parece estar perto de algo quente. Olhei para ele. Tenha certeza disso. Estou confiante quanto a isso, disse ele, que é a distinção que Patrick faz quando quer dizer isso. Eu não o enviaria para lá se não estivesse. Ele fez uma pausa. Além disso, quero que fique registrado que o que está a fazer é, do ponto de vista diplomático, completamente sem precedente e possivelmente sem autorização. Notado, respondi. E também, continuou ele num tom ligeiramente diferente, o que ele usa quando está a dizer algo pessoal que decidiu dizer, em vez de decidir não dizer, acho que é a coisa certa a fazer. Sovek pigarreou. Não nos envergonhe. Nina estava à espera fora dos meus aposentos. Ela tinha ido ao intendente e obtido, de algum lugar que eu não perguntei, uma pequena insígnia de bandeira nas cores da frota que ela me pôs na mão. Para a gola, disse ela, para que pareça que representa algo. Eu pus-a. Ela olhou para ela criticamente, ajustou-a 2 milímetros para a esquerda e depois acenou com a cabeça uma vez, o que na linguagem de Na significava algo próximo de perfeito. Sovek encontrou-nos na braço de atracagem. Ele usava uma versão formal do seu uniforme de estação. O azul cinzento foi substituído por um índigo profundo. O distintivo de administrador foi substituído por algo mais ornamentado. Aparentemente, ele ouviu dizer que eu ia em frente com isto, porque o seu corpo esguio carregava uma energia diferente hoje, menos tensa e mais cautelosa. A maneira como alguém se move quando está envolvido em algo que não tem a certeza de como classificar. A corte foi informada de que virá, disse ele, enquanto atravessávamos o átrio principal em direção aos níveis internos da estação, onde os Velshari mantinham os seus espaços formais. Houve muita discussão. Que tipo de discussão? Perguntei. O tipo, disse ele cuidadosamente, que acontece quando ocorre algo para o qual ninguém estava preparado. Ele fez uma pausa. Vários dos embaixadores atualmente residentes na estação apresentaram pedidos formais de observação. Desejam estar presentes na corte quando fizer a sua petição. Olhei para Nina. Ela estava a olhar para a frente com a expressão que usa quando decidiu ser profissionalmente composta, aconteça o que acontecer. Quantos embaixadores? Perguntei. Neste momento, Sovek disse 14, possivelmente 16. A delegação assíria enviou um pedido há 12 minutos. Eles querem assistir? Perguntei. Eles querem ter a certeza do que testemunham, disse Sovek. Há uma diferença. Se isto prosseguir, afetará o equilíbrio das relações em todo este quadrante. A Aliança Velshari não é uma coisa pequena, comandante. 60 sistemas estelares,
40 anos de acordos diplomáticos, direitos comerciais que envolvem uma porção significativa do fluxo de recursos do quadrante. E tudo isso vai para quem quer que a princesa se una. Eu disse para quem quer que se una a ela com sucesso, disse Sovek. As duas palavras não são intercambiáveis. O que é a dificuldade? Ele ficou em silêncio por um momento, enquanto descíamos por um corredor que se tornava cada vez mais elaborado à medida que nos aprofundávamos na estação. O metal e o polímero, funcionais dos níveis exteriores, davam lugar a materiais que eu não conseguia nomear. Lisos e ligeiramente quentes ao toque, brilhando fracamente de dentro. Posso perguntar-lhe algo, comandante? Disse ele. Claro, respondi. Já pensou na princesa em si? Não a aliança, nem as implicações políticas. Ele fez uma pausa. Ela? Era uma pergunta que merecia uma resposta de verdade. Então eu dei uma. Não parei de pensar nela desde que você me falou sobre ela. Eu disse, não por causa do que ela poderia trazer para um tratado, mas por causa do que deve ter sido pedida 14 vezes e ter dito sim, 14 vezes e ter visto 14 vezes desmoronar por um motivo que não é culpa dela. Então, ficamos em silêncio por vários passos. É algo gentil de se dizer. É algo verdadeiro de se dizer, eu disse. Chegamos à entrada da Câmara do Trono. As portas eram feitas de algo que parecia vidro escuro e se moviam como líquido, abrindo-se sem som. Ao nos aproximarmos, o que havia além delas não era o que eu esperava, que seria algum tipo de salão cerimonial ornamentado, mas reconhecível. O que havia além delas era um espaço que tornava a palavra salão inadequada. A Câmara do Trono Shari foi cultivada em vez de construída. Essa era a única palavra para isso. As paredes eram de coral bioluminescente, vastas lajes e colunas e arcos de material vivo que pulsavam com luz suave em padrões mutáveis de violeta e azul esverdeado. O teto era alto demais para ser visto corretamente, desaparecendo em uma névoa luminosa. O chão sob meus pés era liso e quente como os corredores, mas aqui o calor era mais profundo, o tipo que vem de algo vivo sob a superfície. No fundo da câmara, sobre uma estrutura que eu mais tarde aprenderia ter sido tecida com fios de um material que os Velshari desenvolveram ao longo de 400 anos de ciência de materiais e que possuía propriedades que eu não entendia completamente, sentava-se a imperatriz. Velara era antiga. Deus sabia sua idade pelos materiais de briefing que Sova havia enviado para nosso navio na noite anterior. 340 anos pelo calendário Velshari, o que se traduzia em aproximadamente 280 anos pela contagem humana padrão. Ela era a Velshari viva mais antiga da história registrada. Ela também era, enquanto eu caminhava em direção a ela através daquele vasto e respirante chão, o ser mais completamente imóvel que eu já havia estado em sua presença, não a quietude de algo em repouso, mas a quietude de algo que aprendeu a conter uma quantidade muito grande de energia de uma forma muito controlada. A corte estava cheia. Cada nível ao lado da câmara abrigava seres, oficiais e embaixadores Velari, e o que pareciam ser ajudantes e escribas e funcionários. Todos observavam em absoluto silêncio. Vi o embaixador Telnari perto da fronteira. A delegação assíria estava reunida em um aglomerado à direita. Havia outros que eu não reconheci. Todos estavam me observando. Eu caminhei. Sovi havia me treinado sobre a abordagem, o ritmo, o ponto em que parar, a reverência formal com o posicionamento específico dos braços que os Velshari usavam para peticionários diante de sua imperatriz. Eu havia praticado 3 vezes na noite anterior em meus aposentos, e Patrick havia assistido e oferecido uma crítica que foi diplomaticamente formulada, mas essencialmente significava: tente não parecer que está fazendo algo que praticou 3 vezes ontem à noite. Parei no ponto correto. Fiz a reverência. Braços na posição correta, o ângulo preciso que Sove havia especificado. A imperatriz me olhou.
Seus olhos eram notáveis. Todos os Velshari tinham 2 pares de olhos empilhados, e a imperatriz tinha 4 olhos da cor de água profunda, iluminada por baixo. Um azul esverdeado escuro que parecia reter a luz em vez de refleti-la. Olhar neles era como olhar através de algo, em vez de olhar para algo. Ela falou. O tradutor em meu ouvido o renderizou sem qualquer atraso, o que significava que alguém havia se preparado para isso e lhe dado prioridade. Sua voz, mesmo traduzida, carregava peso. O tipo de peso que vem de ter sido ouvido por 3 séculos. Comandante Cole da nave Galloway, ela disse. Você solicitou a mão de minha filha. Eu tenho, majestade, eu disse. Por quê? Ela perguntou. Não o que você quer. Não o que a humanidade quer. Apenas por quê? Simples e direto. Do jeito que pessoas muito antigas e muito poderosas às vezes são. Eu havia pensado sobre isso. Eu havia pensado sobre o discurso que eu poderia dar, a linguagem diplomática, o enquadramento cuidadoso, e então eu havia decidido na noite anterior que nada disso era a abordagem certa, porque a imperatriz estava me olhando com aqueles olhos de água profunda e ela estava fazendo uma pergunta real, e perguntas reais merecem respostas reais. Porque todas pessoas disseram não a ela, eu disse, e pensei que era hora de alguém dizer sim. A câmara estava muito quieta. A imperatriz me olhou por um longo tempo, não com raiva nem com calor, mas com a atenção focada de alguém que passou 3 séculos avaliando pessoas e ainda não decidiu a que categoria pertenço. Jitvers seres, ela disse. Não 14 pessoas. Perdoe-me, eu disse. 14 seres. E cada um deles disse não por causa de algo que não era culpa dela. E eu estou aqui porque me parece que alguém deveria estar disposto a tentar. Você sabe o que ela é? A imperatriz disse. O que ela carrega. Eu sei. E você sabe o que acontece com aqueles que ficam perto dela. Eu sei o que acontece com a maioria dos seres que ficam perto dela. Eu disse. Eu também sei que os humanos são aparentemente construídos de forma diferente. Eu não estou aqui porque sou corajoso. Estou aqui porque sou construído de uma forma que significa que a coisa que todos os outros temem não é uma ameaça para mim. Eu fiz uma pausa, e porque isso parecia uma informação importante sobre a qual alguém deveria agir. A imperatriz ficou em silêncio novamente. Ao redor da câmara, ninguém se moveu. Minha filha, a imperatriz disse lentamente, não saiu de sua ala desta estação em 2 anos. Ela diminui as luzes em seu corredor porque aprendeu que a luz brilhante torna sua aura mais difícil de suportar para os outros próximos a ela, mesmo em seu estado mais quieto. Ela fala com a equipe da estação apenas através de sistemas de comunicação selados. Ela leu todos os livros em nosso arquivo e todas as transmissões que pôde acessar de uma dúzia de culturas alienígenas. Porque ler não exige que ela esteja perto de ninguém. Uma pausa. Ela tem 26 anos de acordo com sua contagem humana. Eu sustentei o olhar da imperatriz. Ela tem 26 anos. A imperatriz disse novamente. E ela não esteve em uma sala com outro ser vivo em 2 anos. Não desde que o último pretendente partiu. Algo apertou meu peito. Não dor, apenas pressão. O tipo que vem quando algo verdadeiro pressiona contra algo mais, que também é verdadeiro. E eles não se encaixam confortavelmente. Eu gostaria de conhecê-la, majestade, eu disse. Eu sei que gostaria, a imperatriz disse. Eu falei com ela esta manhã. Uma longa pausa. Ela concordou. O som que percorreu a corte não foi um suspiro. Foi mais quieto que isso. Mais como uma inspiração coletiva. O tipo que acontece quando algo ocorre que muda o equilíbrio do que as pessoas pensavam ser possível. Ela concordou. Eu disse, ela disse, a imperatriz respondeu. E havia algo em sua voz agora, mal detectável. Uma qualidade que eu suspeitava não ser algo que ela permitia com muita frequência. Que, se um humano estivesse disposto a tentar, ela estaria disposta a deixá-lo. Uma pausa. Ela também disse para lhe dizer que ela estudou sua espécie por vários anos e que, em sua avaliação,
Você é notavelmente estranho. Apesar de tudo, eu sorri. Isso é muito justo, eu disse. A imperatriz me olhou por mais um longo momento. Então ela disse: Você a conhecerá esta tarde. Sou providenciará. Ainda não há cerimônia. Nenhum acordo, apenas um encontro. Sua voz era cuidadosa, precisa, a voz de alguém que aprendeu a gerenciar a esperança com muita cautela. Se correr bem, discutiremos o que vem a seguir. Entendido, Majestade, eu disse. Mais uma coisa, comandante. Sim. Ela se inclinou ligeiramente em seu trono de luz estelar tecida e arte antiga. Minha filha não é um prêmio. Ela não é uma aliança. Ela não é uma crise a ser resolvida. Os olhos de água profunda prenderam os meus. Se você se aproximar dela como qualquer uma dessas coisas, eu saberei. E esta conversa terá sido a última que tivemos. Com todo o respeito, Majestade, eu disse. Se eu a tivesse pensado como qualquer uma dessas coisas, eu não teria vindo. A imperatriz sustentou meu olhar por um longo tempo. Então ela fez um gesto que SVC, mais tarde me disse ser um dos mais raros no costume formal Velshari. Um gesto usado para indicar que um peticionário havia sido ouvido e ganhara o direito de prosseguir. Curvei-me novamente. O ângulo correto, os braços corretos. Ao me virar para voltar caminhando pelo vasto chão respirante, ouvi o som que a corte fez. Não foram aplausos. Velshari não aplaudem. Foi uma espécie de ressonância. Um zumbido que veio da corte coletivamente e encheu o espaço bioluminescente do chão ao teto invisível. So se juntou a mim enquanto eu alcançava as portas. Isso, disse ele em voz baixa, é o som que eles fazem quando algo os surpreende. Boa surpresa ou má surpresa? Veu, perguntei. Ele ponderou. Em 300 anos de frequentar esta corte, ele disse, eu nunca os ouvi fazer isso antes. Caminhamos de volta pelas portas vivas e atrás de nós. O zumbido continuou. Patrick estava esperando no corredor do lado de fora das portas da Câmara do Trono. Ele não foi permitido entrar, apenas observadores, e ele passou o tempo produtivamente, o que significava que, quando o alcancei, ele tinha 3 novos arquivos abertos em seu comunicador e a expressão de um homem que descobriu um problema de pesquisa que ele não sabia que existia. Esta manhã, Nena estava com ele. Ela optou por ficar do lado de fora também, com o argumento de que um humano representando a humanidade na Câmara do Trono Velshari era suficiente, uma posição com a qual eu concordei, e ela estava de pé, com os braços cruzados e a expressão definida para profissionalmente neutra. Como foi? Ela perguntou. Ela concordou em me deixar conhecer a princesa, eu disse. Nar manteve sua expressão profissionalmente neutra por cerca de 2 segundos. Então ela soltou um suspiro que não era bem um suspiro e não era bem outra coisa, e disse, quando? Esta tarde. Patrick olhou para cima de seu comunicador. Quero leituras de base antes de você entrar, ele disse. Varredura neural completa, linha de base cardiovascular, verificação de sensibilidade do receptor. Se a aura produzir a resposta de calor, acho que sim. Quero dados. Você quer que eu seja seu cobaia? Eu disse. Você já é uma cobaia, ele disse. A questão é se coletamos dados úteis enquanto você é uma. Ele fez uma pausa. Além disso, eu genuinamente quero ter certeza de que você está seguro. Os 2 objetivos são compatíveis. Voltamos pela estação. E agora, o corredor parecia diferente de hoje de manhã. Os seres que se moviam por ele ainda eram cautelosos conosco, ainda nos dando margens amplas que nos davam desde que chegamos. Mas havia algo mais agora, também. Uma qualidade de atenção que era diferente da evitação cautelosa do primeiro contato. Eles estavam nos olhando do jeito que os seres olham para algo sobre o qual ainda não decidiram o que fazer. Palavras viajam rápido em estações espaciais. Sempre viajam. Quando chegamos ao braço de acoplagem e voltamos para Galloway, eu tinha 2 mensagens esperando do comando da frota. Uma era de rotina, uma atualização sobre o cronograma de entrega de combustível.
A outra era da comandante regional, uma mulher chamada Almirante Grace Park, que aparentemente havia sido informada por alguém, eu podia adivinhar quem, sobre o que eu estava fazendo na estação Velshari. Sua mensagem foi breve. Ela disse: "Fui informada de suas intenções em relação à situação Velshari. Fui também informada de que você já solicitou uma audiência e que correu bem. Não vou lhe dizer que isso é aprovado, porque você não pediu aprovação. Não vou também lhe dizer que é desaprovado, porque o valor estratégico potencial é significativo. O que vou lhe dizer é que você representa a frota e você representa a humanidade. E o que quer que você faça naquela Câmara do Trono e naquele corredor e na presença daquela princesa, você o fará de uma forma que torne ambas as coisas motivo de orgulho." Então disse: "Além disso, Cole, para o que vale, bom." Sentei-me com essa mensagem por 1 minuto. Então fui procurar Patrick para as leituras de base. A tarde chegou da maneira que as tardes chegam em uma estação espacial, o que significa que a iluminação mudou e os ciclos diários das operações da estação passaram por suas transições programadas. E Sovek apareceu em nossa eclusa, no horário combinado com seu uniforme índigo formal e sua, agora ligeiramente menos apertada, pegada em seu tablet. Ela nos guiou, Patrick e a mim, por partes da estação que eu ainda não tinha visto. Os níveis internos onde os Velshari mantinham seus próprios espaços, afastados dos movimentados corredores comerciais. A arquitetura mudou aqui. Não era apenas o coral bioluminescente da Câmara do Trono, mas algo mais suave e mais particular. Espaços que foram cultivados e moldados ao longo do tempo para se adequar às necessidades dos seres que viviam neles. Curvas e ângulos que respondiam ao corpo Velshari da mesma forma que móveis bem projetados respondem ao corpo humano. Assim paramos em uma junção onde 2 corredores se encontravam. O da esquerda era iluminado com o mesmo brilho de tudo o mais. O da direita era ligeiramente mais escuro. A mesma bioluminescência suave, mas diminuída, mais fraca e mais silenciosa. "A ala da princesa começa aqui", ele disse. As luzes foram ajustadas a pedido dela. Como mencionei, ela as mantém mais baixas porque isso a ajuda. Ele fez uma pausa. A equipe não desce por este corredor a menos que tenha uma tarefa específica, e ela é agendada com antecedência via comunicação selada. Ninguém veio aqui sem ser convidado em de 8 meses. Olhei para o corredor mais escuro. Não estava escuro. Estava apenas mais silencioso, mais gentil. A maneira como um cômodo parece quando alguém pensou cuidadosamente em quem vive nele e do que precisa. Ela sabe que estou vindo. Eu disse que sim. Então ele disse que ela pediu para você vir sozinho. Não inteiramente. Ela entende que o Dr. Hale precisará estar por perto para sua segurança. Mas ela pediu que a reunião inicial fosse entre ela e você sem mais ninguém presente. Eu assenti. Isso é razoável. Sovete fez uma pausa. Ele olhou para mim com seus olhos oblíquos, e havia algo em sua expressão que eu não sabia nomear, mas que, sob sua superfície alienígena, parecia muito familiar. O olhar de alguém que deseja que algo corra bem mais do que admite. Ela não ri há muito tempo, ele disse. A equipe que se comunica com ela através das comunicações seladas diz que ela é sempre cortês, precisa e atenciosa no que diz, mas eles não conseguem se lembrar da última vez que ela riu. Pensei nisso. Tentarei dizer algo que valha a pena rir, eu disse. Sovek olhou para mim. Então ele fez algo que eu ainda não o tinha visto fazer. Ele fez um pequeno gesto com seu conjunto inferior de mãos. Um gesto talari que, por acaso, eu sabia de um resumo cultural que fiz anos atrás para uma missão diferente. Significava algo próximo a "estou com você nisso". Patrick me entregou seu scanner. Ele lerá passivamente. Ele disse que você não precisa fazer nada. Apenas mantenha-o no bolso do peito. E Marcos, ele usou meu nome, o que ele só faz quando está falando sério. Se em algum momento você sentir algo além de calor, saia. Entendido, eu disse. Patrick deu um passo para trás até a junção,
perto o suficiente para ser alcançado rapidamente. Se necessário, longe o suficiente para dar ao corredor a privacidade que ele merecia. Virei-me para a luz mais fraca e caminhei. O corredor estava quieto de uma forma que parecia intencional, não vazio, mas ponderado. As paredes eram do mesmo material vivo do resto da estação, mas aqui tinham uma cor mais profunda, um azul que era quase roxo, e o pulso da bioluminescência era mais lento, mais como uma respiração do que os ritmos mais rápidos da estação externa. Havia pequenas coisas colocadas ao longo do corredor em saliências que cresceram das paredes. Objetos que reconheci como livros, físicos, feitos de materiais que eu não reconhecia, ao lado de itens que poderiam ser arte ou equipamentos, ou ambos. Alguém morava aqui, alguém que lia, colecionava e prestava atenção à qualidade particular da luz. Cheguei a uma porta no final do corredor. Estava aberta. Não entreaberta. Não parcialmente aberta, totalmente aberta. Da maneira que uma porta está quando a pessoa do outro lado decidiu estar disposta. Virei a esquina e a vi. Ela estava parada na janela de visualização exatamente como eu tinha imaginado a partir da descrição de Sovek, embora a imaginação não tivesse acertado os detalhes, porque a imaginação raramente acerta. Os Velshari eram altos. Eu sabia disso, significativamente mais altos que os humanos em média, e ela era alta até para esse padrão. Sua estrutura era longa e elegantemente proporcionada de uma forma que parecia menos o resultado de um design e mais o resultado de algo que cresceu corretamente em seu propósito. Sua pele era do cinza prateado de metal polido à primeira vista, mas não era metal. Capturava a luz fraca do corredor e a refletia, a separava, transformava-a em cores que não tinham nome em nenhuma língua com a qual eu tivesse convivido. Ela estava de costas para mim, olhando para as estrelas. Parei na porta, ela disse sem se virar, em um tom que era preciso, cuidadoso e claramente praticado, mas carregava por baixo dele a evidência de anos de estudo real. Você não está correndo. Acabei de chegar, eu disse. Ela se virou. Os 4 olhos, 2 conjuntos empilhados, eram da cor que eu tinha visto na Imperatriz, aquele mesmo azul esverdeado de água profunda, mas mais brilhantes nela, menos contidos, mais vivos. Ela estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia ler inteiramente, porque era alienígena, jovem e complexa ao mesmo tempo. Mas no centro dela havia algo que eu reconheci sem nenhum tradutor. A expressão de alguém que esperava que uma coisa específica acontecesse e estava vendo que ela não acontecia e ainda não sabia como responder a isso. A última correu em 40 segundos, ela disse. Vou encarar isso como uma barra baixa para ultrapassar, eu disse. Ela me olhou. A expressão mudou. Algo nela se abriu um pouco, como uma porta que esteve fechada por muito tempo e está testando cautelosamente suas dobradiças. E então ela riu. Não foi um som que eu esperava. Veio de algum lugar real, não planejado, involuntário, como o riso genuíno sempre é. Soou como sinos de vento ouvidos através de uma janela, em uma tempestade, brilhante e complexo, e um pouco selvagem. E durou apenas alguns segundos antes que ela se controlasse. E a expressão em seu rosto tornou-se algo mais composto. Mas tinha estado lá. Você é diferente, ela disse. A maioria dos humanos é, eu disse. Mas sim, da maneira específica que você quer dizer. Acho que a resposta é sim. Ela me olhou por um longo momento. Então ela disse. Eu estudei sua espécie. Ouvi, eu disse. Sovek me contou. Embora eu admita que estou curioso sobre o que você encontrou. Perturbador, ela disse. E também notável. As duas qualidades parecem ser inseparáveis nos humanos. Essa é a descrição mais precisa de nós que já ouvi, eu disse. Ela quase sorriu. Eu podia ver. O movimento que começou e então foi contido, não por frieza, mas pela cautela de alguém que aprendeu a não mostrar as coisas muito rapidamente, porque mostrar as coisas muito rapidamente a ensinou que elas podem ser tiradas. Sente-se,
ela disse, gesticulando para uma superfície perto da janela de visualização, uma curva suave do mesmo material vivo das paredes moldada em algo funcional. Se você quiser, eu gostaria, eu disse. Sentei-me. Ela ficou perto da janela de visualização, não perto, mas não longe, e a luz fraca de seu corredor nos cercou, e em algum lugar no bolso do meu peito, o scanner de Patrick estava silenciosamente lendo tudo o que podia. Senti calor. Calor genuíno, limpo, confortável. Como sentar perto de uma fogueira em uma noite fria. Como o primeiro sol da primavera em pele virada. Não calor, não dor. Apenas calor. Ela estava me observando. Você sente isso? Ela disse. Não era uma pergunta. Calor, eu disse. Como ficar perto de uma lareira? Algo passou por sua expressão muito rapidamente. Algo que eu não sabia nomear, mas que parecia por baixo ser algo como alívio. Para os outros, ela disse baixinho, não era calor. Não, eu disse. Eu sei. Isso não te preocupa. Ficar aqui comigo, sabendo o que faz com os outros? O que me preocupa, eu disse honestamente, é que você está aqui sozinha há 2 anos por causa de algo com que você nasceu e não escolheu. Isso me preocupa significativamente mais. A luz fraca do corredor pulsou lentamente. Ela olhou para mim e eu olhei para ela, e nenhum de nós disse nada por um momento. Então ela disse, qual é o seu nome? Seu primeiro nome, não seu posto. Marcos, eu disse. Marcos. Ela disse, experimentando. Da maneira como as pessoas experimentam uma palavra em uma língua que não é a primeira, para ver como ela se encaixa em suas bocas. Eu sou Yara, não Yarael, não princesa, apenas Yara. Olá, Yara, eu disse. Olá, Marcos, ela disse. Do lado de fora da janela de visualização, as estrelas estavam exatamente onde sempre estiveram, frias, brilhantes e imutáveis. Dentro do corredor escuro, algo muito pequeno, muito frágil e inteiramente novo acabara de começar. No segundo dia, ela me mostrou mapas, não cartas de navegação, embora ela também as tivesse, cada sistema estelar catalogado e anotado em sua caligrafia cuidadosa e precisa, preenchendo prateleiras de cadernos físicos que ela havia pedido à equipe da estação para enviar através da escotilha de suprimento selada, porque ela havia esgotado as opções de armazenamento digital e preferia, ela me disse, que a escrita física a forçava a pensar mais lentamente. Não. Os mapas que ela me mostrou no segundo dia eram os mapas das constelações Velshari, os mitológicos, as versões do céu noturno que seu povo desenhava, revisava e debatia há 4.000 anos. Cada constelação tinha uma história. Cada história se conectava a outras. Tudo era um sistema interligado. Um tipo de história viva, codificada na maneira como seu povo olhava para o céu. E ela o explicou como alguém explica algo com que passou anos sozinha. Rapidamente no início e depois mais cuidadosamente quando percebeu que eu estava realmente acompanhando. E ao fiz perguntas. Eu sempre faço perguntas quando algo é interessante, o que Nena descreveu como minha melhor qualidade e a razão pela qual as reuniões comigo se prolongam. Yara as respondeu com detalhes crescentes e o que eu eventualmente reconheci, após a segunda hora, como prazer. A qualidade específica de prazer que vem de ter algo que você ama e encontrar inesperadamente alguém que quer ouvir sobre isso. Patrick verificou comigo 2 vezes através do meu comunicador pessoal. A leitura está boa, ele disse da primeira vez. Notável, de fato, ele disse da segunda vez. O scanner passivo está captando uma saída de aura que, em suas palavras, é consideravelmente mais forte do que os modelos teóricos previam, e você está lendo como totalmente bem, o que apoia a hipótese e também sugere que podemos ter subestimado significativamente a intensidade do campo. Eu não tinha contado a Yara sobre o scanner, ainda não. Isso parecia uma conversa para depois, se houvesse um depois. No terceiro dia, ela me perguntou sobre a Terra.
Ela estava estudando a nós há anos, ela disse, principalmente a partir de transmissões interceptadas e sinais transmitidos que naves humanas enviavam e que se espalhavam para o espaço da maneira como os sinais de rádio fazem em todas as direções ao mesmo tempo. E ela havia construído uma imagem da humanidade a partir de coisas que tínhamos enviado para o escuro sem saber que alguém estava ouvindo. Ela sabia sobre certas guerras, certas músicas e certas obras de ficção. Ela havia formado opiniões sobre tudo isso. Sua espécie, ela disse, teve os meios para se destruir completamente em múltiplos pontos de sua história. Tivemos, eu disse, e ainda assim não o fizemos. Não o fizemos. Por quê? Ela perguntou. Outras espécies, quando atingiram esse ponto, quando tiveram a capacidade de se destruir completamente, muitas vezes o fizeram, ou pararam o desenvolvimento da tecnologia perigosa, ou desenvolveram controles rigorosos. Ela fez uma pausa. Sua espécie não fez nada disso. Vocês mantiveram as coisas perigosas e continuaram. Pensei sobre isso. Acho que sim, eu disse. Porque não somos muito bons em acreditar em finais. Como espécie, geralmente estamos mais interessados no que vem a seguir do que em parar. Eu fiz uma pausa. Além disso, somos teimosos a um grau que provavelmente não é totalmente racional. A teimosia é irracional por definição, ela disse. Isso é justo, eu disse. Ela ficou quieta por um momento. Então eu ouvi música humana. Muita dela. Ao longo de 3 anos. Você gostou de alguma delas? Eu perguntei. Ela considerou isso seriamente. Algumas delas, as lentas instrumentais, as sem palavras. Uma pausa. As com palavras muitas vezes me confundiam. Muitos deles parecem girar em torno do desejo por aquilo que era inatingível. Essa é uma parte significativa da arte humana, admiti. Tendemos a criar mais quando almejamos o que não podemos ter. É por isso que você está aqui? Ela perguntou. Não era um desafio, era uma pergunta genuína. Não, respondi. Estou aqui porque posso ter isso, porque está disponível. Porque não há nenhuma razão pela qual eu não possa ficar neste corredor e falar com você, a não ser que ninguém pensou em tentar antes. Ela ponderou aquilo por um momento. Eu citei um comediante humano para a SVC uma vez, disse ela pelo comunicador. Ele não entendeu. Que comediante? Perguntei. Ela o citou. 3 frases de uma gravação de comédia de um século atrás, entregues em seu tom cuidadoso e preciso, seus 4 olhos completamente sérios. E eu tentei e falhei em manter a compostura, acabando por rir em seu corredor por cerca de 20 segundos. Quando parei, ela me observava com aquela expressão novamente, aquela em que algo se movia sob a superfície cuidadosa. Você ri como sua espécie chora, disse ela rapidamente e sem controle. Essa é a coisa mais precisa que alguém já disse sobre o riso humano, disse eu. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela disse, eu não achei que você voltaria. Depois do primeiro dia, pensei que você viria uma vez, satisfaria sua curiosidade e retornaria à sua nave. Você queria que eu voltasse? Perguntei. Ela ficou em silêncio por tempo suficiente para que eu pensasse que ela não responderia. Sim, disse ela. Descobri que queria. Então eu continuarei voltando, disse eu, se tudo bem para você. Ela olhou para mim com seus olhos de água profunda e na penumbra de seu corredor viu o quase sorriso que eu observava há 2 dias. Aquele que começava e parava e se flagrava. Desta vez, não parou. Era pequeno, cauteloso, nada como o riso súbito e brilhante do primeiro dia, mas era um sorriso, real e deliberado, escolhido em vez de flagrado, e ela o manteve. Tudo bem para mim, disse ela. Enquanto isso, do lado de fora de seu corredor, a galáxia começava a perceber o que estava acontecendo. E a galáxia não tinha certeza de como se sentir a respeito. Descobri isso com Nena, que se encarregou de monitorar a situação política com a atenção focada de uma mulher que acredita que informação é armadura, e sempre preferiu estar bem armada.
Ela me deu resumos durante o jantar na cantina da nave, usando o tom que usa para relatórios de inteligência, que é medido e preciso e revela muito pouco sobre sua própria reação ao que ela está relatando. O coletivo DRE havia enviado uma comunicação ao administrador da estação Velshari, formal, oficial, escrita na linguagem diplomática dos DRE, que conseguiu ser simultaneamente elaborada e direta, como uma declaração de opinião muito ornamentada. A comunicação expressava a preocupação dos DRE sobre a situação em desenvolvimento e sua visão de que qualquer aliança entre a humanidade e os Shari representaria uma mudança significativa e desestabilizadora no equilíbrio regional de relacionamentos e que os DRE gostariam de registrar sua objeção formal antes que quaisquer decisões fossem finalizadas. Eles estão preocupados, disse Na. Eles deveriam estar, disse eu. Não por causa de qualquer coisa que vamos fazer com eles, mas porque 60 sistemas estelares Velshari, atrás de nós, significam que eles também não podem fazer nada conosco. O embaixador Talari solicitou uma reunião com você, continuou Nina. A delegação Ocaran enviou uma consulta formal à administração da estação pedindo esclarecimentos sobre o cronograma dos eventos. 3 outras espécies que eu não havia rastreado anteriormente se tornaram subitamente muito interessadas no calendário diplomático desta estação. E nossa frota? Perguntei. A Almirante Park entrou em contato 2 vezes. Ela está mantendo a posição de observação e não interferência. Ela também moveu silenciosamente 2 naves adicionais para esta região, ambas listadas como atribuições de patrulha de rotina. Na fez uma pausa. Elas estão a 4 horas desta estação. Ela está dando um recado, disse eu. Ela está indicando que a humanidade está prestando atenção. É uma maneira mais diplomática de dizer a mesma coisa, disse Na. Ela olhou para mim do outro lado da mesa da cantina. Marcos, eu quero te perguntar algo diretamente. Pergunte, disse eu. Como você está? Ela disse, não a pergunta da frota, a outra pergunta. Pensei sobre isso. Pensei sobre o corredor escuro e os mapas de constelações, e o riso que soava como sinos de vento, e o quase sorriso que finalmente, no 3º dia, se tornou um real. Estou bem, disse eu. Ela me olhou. Isso está se tornando mais do que um exercício diplomático, disse ela. Nunca foi um exercício diplomático, disse eu. Fui claro sobre isso desde o início. Eu sei, disse ela. É isso que eu quero dizer. Ela ficou em silêncio por um momento. Ela tem 26 anos, Marcos. Ela está sozinha há 2 anos. Tenha cuidado com ela. Estou tentando, disse eu. Eu sei que você está. É isso que eu quero dizer também, disse eu. Ela se levantou para limpar sua bandeja. O embaixador Talari, em seu pedido formal de reunião, usou uma frase que o tradutor renderizou como um desenvolvimento sem precedentes. A frase formal Talari que ele usou é tipicamente reservada para eventos que mudam a natureza de uma situação completamente. Ela usou a forma plural, o que indica que ele acredita que há mais de um desenvolvimento desses em andamento. Ela parou na porta da cantina. Ela saiu. Sentei-me com o café que agora estava frio e pensei no que ela quis dizer. Lá fora, a estação zumbia com um novo tipo de tensão. A tensão não de ameaça, mas de algo mudando, de placas se movendo nas profundezas da superfície das coisas, de uma situação em processo de se tornar algo diferente do que era. 14 embaixadores haviam apresentado pedidos de observação. 3 espécies haviam enviado comunicações diplomáticas. Os Dré estavam objeção. Os Telnari estavam observando. A delegação assíria estava enviando consultas, e em um corredor escuro no nível interno da estação, uma mulher estava esperando para me mostrar a história de uma constelação que eu ainda não tinha ouvido. Terminei o café frio. Então fui ouvir. No 5º dia, Yara me perguntou por que eu não havia perguntado sobre o direito de união. Estávamos sentados com os mapas de constelações espalhados entre nós,
os cadernos físicos e as sobreposições de dados que ela havia configurado em uma longa superfície perto da vigia. E eu tinha perguntado sobre um aglomerado de estrelas em particular que aparecia em 3 tradições mitológicas separadas ao longo de 4 séculos de história Velshari. E ela estava explicando a discordância entre os estudiosos sobre se a figura central no mito deveria ser interpretada literal ou simbolicamente. Ela parou no meio da explicação, olhou para mim e fez sua pergunta. Coloquei o caderno que estava segurando. Porque eu não vim aqui para falar sobre o direito de união, disse eu. Mas é sobre isso que todos os outros que vieram aqui vieram discutir, disse ela. Eu sei, disse eu, o que faz parte do motivo pelo qual eu não o fiz. Ela ficou em silêncio por um momento, observando-me com os 4 olhos que, em 5 dias, eu havia conseguido ler um pouco melhor, embora não totalmente, porque ela era alienígena e complexa. E havia passado 2 anos sozinha, e havia construído, como as pessoas que passam tempo sozinhas tendem a fazer, uma maneira muito particular de ver. Os outros pretendentes, disse ela lentamente, vieram com propostas, documentos formais, declarações de intenção de aliança e alocação de recursos e benefício político. Alguns vieram com presentes. Ela fez uma pausa. Um veio com uma lista do que ele exigia do arranjo. O que ele exigia? Perguntei. Ele tinha 17 itens em sua lista, disse ela. Ele não passou do quarto antes de ir embora. Qual era o quarto? Perguntei. Direitos comerciais exclusivos em 4 cadeias de suprimentos, disse ela. Ele era pelo menos organizado. Ele parece charmoso, disse eu. Ele não era, disse ela. Nenhum deles era desagradável. Exatamente. Alguns deles eram muito educados. Mas eles eram educados da maneira que você é educado com uma situação, não com uma pessoa. Ela fez uma pausa. Você fala comigo como se eu fosse uma pessoa. Você é uma pessoa, disse eu. Eu sei, disse ela. Mas é incomum que outros se comportem como se soubessem disso também. Pensei nisso por um momento, sobre o que 2 anos em um corredor escuro fazem com a percepção de alguém sobre como os outros a veem. Sobre externaste pretendentes com suas propostas formais e suas listas de 17 itens e sua polidez em relação a uma situação. Posso te perguntar algo? Disse eu. Você pergunta muitas coisas, disse ela. Eu notei. Tudo bem? Perguntei. Sim, disse ela. Não estou acostumada, mas sim. O que você quer? Disse eu. Não o que a imperatriz quer, não o que a aliança precisa. Você, o que você quer? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Fora da vigia, um cruzador Talari estava partindo da estação, sua forma longa e angular capturando a luz enquanto ele girava. Ambos o observamos por um momento. Eu quero ver um nascer do sol, disse ela. Finalmente. Um nascer do Sol de verdade em um planeta com gravidade que vem do próprio planeta, e não de um mecanismo de rotação. Ela fez uma pausa. Eu li sobre eles. Eu vi gravações. Eu estudei as ópticas atmosféricas extensivamente, mas nunca estive na superfície de um planeta para um nascer do Sol, porque os protocolos em torno do meu movimento são muito rígidos. E da última vez que uma viagem foi planejada, ela foi cancelada porque o local foi considerado muito exposto. Onde você gostaria de vê-lo? Perguntei. Ela considerou. Um lugar alto, disse ela. Um lugar com uma vista longa onde você pode ver a luz chegando antes do sol. Um momento de pausa. Eu li sobre montanhas, disse eu. Eu cresci perto de montanhas. Ela se virou para me olhar. Você cresceu? Disse ela. Na Terra, em uma região chamada Noroeste, as montanhas de lá pegam o nascer do sol antes dos vales. Os picos ficam laranja primeiro e depois a cor desce lentamente, como uma maré em sentido inverso. Ela ficou muito quieta. Como se chama? Perguntou ela. Esse efeito. Alpen, disse eu. Chama-se Alpenlow. Ela repetiu a palavra lentamente.
Alpenglow, testando-a da mesma forma que testou meu nome no primeiro dia. Eu quero ver isso. Eu quis ver isso especificamente desde que li sobre isso há 3 anos, em um texto geográfico humano que veio como uma transmissão de dados com um navio de carga. Então devemos providenciar isso, disse eu. Ela olhou para mim, não com o quase sorriso, mas com algo diferente. Algo mais complicado e mais cuidadoso. Marcos, disse ela, vou te perguntar algo e preciso que você responda diretamente. Tudo bem? Eu vim aqui inicialmente porque parecia a coisa certa a fazer, porque ninguém mais ia fazer e alguém deveria, disse eu honestamente, depois de pensar cuidadosamente porque ela havia perguntado diretamente e merecia uma resposta direta, e porque a distinção que ela estava traçando importava. Eu pausei. Eu continuo voltando porque quero. São coisas diferentes e acho que você está certa em notar a diferença. Ela sustentou meu olhar. O que mudou? Disse ela. Você, disse eu. Eu vim para encontrar uma situação e encontrei uma pessoa. A pessoa é mais interessante do que a situação. A luz fraca pulsava lentamente. Ela ficou em silêncio por tempo suficiente para que eu começasse a me perguntar se eu havia dito algo errado. Eu estou sozinha há muito tempo, disse ela. Me tornei muito cuidadosa sobre o que me permito esperar, porque esperar por coisas e depois vê-las falhar é exaustivo. Eu sei, disse eu. Eu não sei o que é isso, disse ela. O que você é, o que isso está se tornando. Nem eu, disse eu honestamente. Ela assentiu lentamente. Então ela se virou de volta para os mapas de constelações e pegou o fio do mito que ela estava explicando. A discordância entre os estudiosos, a figura central e suas interpretações simbólicas versus literais. E eu ouvi. E o corredor estava escuro, quente e silencioso. E fora da vigia, o cruzador Talari tinha ido embora. E as estrelas eram as mesmas estrelas de sempre. Mas o quarto parecia diferente. Às vezes, os quartos parecem diferentes quando 2 pessoas foram honestas neles. A mensagem de Patrick naquela noite foi mais longa do que o usual. Ela vinha revisando todos os 5 dias de dados de varredura passiva. E o que ele encontrou o entusiasmou da maneira que dados genuinamente incomuns entusiasmam médicos, que é com uma atenção focada, quase reverente. A aura que ele disse que ele produzia não era constante. Ela mudava com o estado emocional dela. Quando ela estava calma e focada, era estável e baixa. Quando ela se surpreendia ou se alegrava, ela picos de curta duração. Quando ela ria, ela atingia quase 3 vezes o nível basal. Em qualquer outro ser, 3 vezes o nível basal significaria 3 vezes a disrupção neurológica. Em mim, significava 3 vezes o calor. Patrick observou com sua característica modéstia que essa era uma informação relevante. Ele também observou, com um pouco menos de modéstia, que as minhas próprias leituras fisiológicas durante os picos mostravam um padrão que ele não esperava. Uma frequência cardíaca elevada, aumento do fluxo sanguíneo, leve aumento em certos indicadores hormonais. Ele adicionou uma nota no final do relatório médico que dizia simplesmente: "Pensei que você deveria saber o que os dados mostram. Eles mostram o que eu suspeito que você já sabe." Li o relatório 2 vezes. Então, olhei pela vigia do meu alojamento para a estrutura viva da estação, o pulso suave do coral bioluminescente visível mesmo daqui. E pensei em uma mulher que queria ver Alpenlow e nunca tinha pisado na superfície de um planeta e passou 2 anos aprendendo a viver em um corredor porque a alternativa era machucar as pessoas. Pensei no calor. Pensei no que os dados mostravam. Na abateu e entrou sem esperar. O que ela só faz quando algo aconteceu. "Tenho notícias do saguão", disse ela. "A embaixadora DRE chegou. Delegação pessoal, não apenas uma comunicação. Chegaram há 3 horas. Tenho observado os movimentos delas desde então." "O que elas estão fazendo?" perguntei. "Reuniões?" disse ela.
Com os Telnari, com a delegação Ocaran, com pelo menos outras 2 espécies que ainda estou identificando. Ela fez uma pausa. Elas estão construindo uma coalizão, Marcos. Estão tentando juntar objeções diplomáticas formais suficientes para dar à imperatriz uma cobertura política para recusar sua petição antes que ela vá adiante. Olhei para ela. Quanto tempo temos antes que a coalizão seja formal o suficiente para importar? 2 dias, talvez 3. Ela fez uma pausa. A imperatriz sabe que elas estão fazendo isso. Então, está confirmado que ela está ciente. O que ela faz com essa informação depende de como as coisas vão entre você e a princesa. 2 dias. Preciso falar com Yara. Eu sei, eu disse. Também preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer a seguir, a frota está com você. A segunda mensagem do Almirante Park esta noite foi muito clara. 2 palavras. Quais 2 palavras? Perguntei. Na olhou para mim com firmeza. Continuem, disse ela. Acenei com a cabeça. Pensei em listas de 17 itens e pretendentes que corriam em luzes fracas, e um riso que soava como sinos de vento, e uma palavra que ela disse lentamente para si mesma para ver como soava. Alpenlow, continuem, concordei. O 6º dia começou de forma diferente. Desci o corredor e Yara não estava na vigia. Ela estava na superfície longa perto dos mapas de constelações, mas não estava olhando para eles. Ela segurava um livro físico aberto em suas mãos, uma das transmissões humanas que ela havia coletado ao longo dos anos de escuta, impressa e encadernada, porque ela preferia o texto físico. E ela estava muito quieta, do jeito que fica quando está pensando profundamente em algo. Ela olhou para cima quando entrei. Algo havia mudado em sua expressão. Não fechada, não hostil, mas diferente, mais direta. Eu sei sobre a coalizão DRE, disse ela. Minha mãe me contou esta manhã. Ela disse que me contata através do comunicador selado todas as manhãs. Hoje ela me disse que deixou o livro de lado. Elas estão tentando registrar objeções formais suficientes para que ela não possa prosseguir sem criar um incidente diplomático. Sim, eu disse. Ela disse. Yara continuou cuidadosamente que ela precisa saber antes que a coalizão se finalize se eu quero que ela proceda. Ela fez uma pausa, o que significa que ela está me perguntando se eu quero que ela permita que você solicite formalmente, se eu quero que isso prossiga. E eu disse, ela olhou para mim. 4 olhos, água profunda, uma sala cheia de luz silenciosa. Eu não sei como confiar nisso, disse ela. Quero ser clara sobre isso. Não me refiro a você. Quero dizer, não sei como confiar no sentimento de que isso é real. Tive externou-se experiências de pessoas chegando e depois partindo. E aprendi com essas experiências a não me deixar acreditar que as coisas vão ser diferentes. Ela fez uma pausa. E ainda assim, eu disse, você está aqui há 6 dias. Disse, todos os dias sem fugir, sem qualquer sinal de que isso lhe causa dor, sem uma lista de 17 itens. Ela quase sorriu com essa. E você faz perguntas, e escuta, e aprendeu os nomes de 3 constelações Velshari, o suficiente para usá-las corretamente em conversas. E você riu de um comediante de um século atrás. E você me contou sobre Alpenlow. Fiquei em silêncio. Quero te perguntar algo que não perguntei antes, disse ela. E preciso que você responda honestamente. Mais honestamente do que respondeu a qualquer coisa. Tudo bem, eu disse. Se não houvesse aliança, disse ela, se minha mãe não tivesse nada a oferecer, se 60 sistemas estelares e 40 anos de acordos diplomáticos não existissem, se eu fosse simplesmente uma mulher em um corredor escuro que não pode ficar perto da maioria dos seres vivos e passou 2 anos sozinha, ela fez uma pausa. Você ainda estaria aqui? Segurei o olhar dela. Pensei nisso da maneira que merecia ser pensado. Não apressando a resposta que eu sabia que ela queria ouvir. Não recorrendo à resposta diplomática, mas realmente sentando com a pergunta e sendo honesto sobre o que encontrei quando olhei. Sim,
Eu disse. Eu ainda estaria aqui. A aliança facilitou a entrada pela porta. A curiosidade me fez fazer a pergunta a Sovek. Mas o que me manteve voltando a este corredor foi você. O você específico, particular, real. Os mapas de constelações. O comediante de um século de idade. A maneira como você segura um livro. As coisas que você quer e ainda não teve. Eu fiz uma pausa. O brilho alpino. Ela ficou muito quieta. O vínculo, disse ela lentamente, não é uma coisa pequena para minha espécie. Não é uma cerimônia e não é um contrato. É, como a palavra sugere, um vínculo real, não místico, mas real. Um compromisso que é levado a sério. Ela olhou para mim. Preciso que você entenda isso antes que qualquer coisa vá adiante. Eu entendo isso, eu disse. E você não tem medo disso? Disse ela. Estou ciente disso, eu disse. O que é diferente? Você tem certeza? Tenho certeza o suficiente para deixar sua mãe prosseguir, eu disse. E acho que, dado o que você acabou de dizer, essa certeza é um bom começo. Ela me olhou por um longo momento. Então, ela estendeu a mão pela superfície entre nós e, com muito cuidado, com a deliberadeza de alguém fazendo algo que pensou precisamente, colocou uma mão longa, cinza prateada, perto da minha, não tocando, mas perto o suficiente para que o calor mudasse, se tornasse mais específico, mais presente. Humanos, disse ela baixinho, são muito estranhos. Sim, eu disse, somos. Mas acho, disse ela com a precisão cuidadosa de alguém que passou anos escolhendo palavras lentamente, que estou feliz que um de vocês veio aqui. O calor estava em toda parte, estável e profundo, como o melhor tipo de luz solar. Fora do corredor, a galáxia estava prestes a fazer muito barulho. Haveria reuniões de coalizão e comunicações diplomáticas e objeções formais e sessões de emergência e muita linguagem muito urgente de seres muito importantes que tinham certeza absoluta de que as coisas não deveriam ser assim. Dentro do corredor, Yaravel, princesa dos Velshari, filha de uma imperatriz, uma mulher que passou 2 anos aprendendo a existir em um mundo menor, olhou para mim com 4 olhos de água profunda e escolheu cuidadosa e deliberadamente esperar. No dia do ritual de vínculo, acordei e me senti completamente calma. Isso era estranho o suficiente para que eu notasse. Eu tinha estado em situações difíceis antes, situações com ameaças físicas mais óbvias, situações em que as apostas eram mais claras e os resultados mais imediatamente perigosos. E nessas situações, eu sempre senti o aguçamento particular da mente que vem com a adrenalina, a atenção elevada, a borda. Eu esperava algo semelhante hoje. Em vez disso, senti calma, clareza, como você se sente quando tomou uma decisão e parou de duvidar dela e está simplesmente pronto para fazer a coisa. Coloquei o uniforme de gala. A gola ainda estava um pouco alta demais e as botas ainda um pouco duras demais. E ajustei o broche da bandeira na minha gola para a posição de 2 milímetros que Na havia especificado 6 dias atrás e descobri que ele já estava lá, como se tivesse se acomodado no lugar certo sozinho. Patrick estava no corredor do lado de fora do meu alojamento com seu scanner e a expressão de um homem que estava acordado desde muito antes de mim. Leituras de base são excelentes, disse ele imediatamente. Cardiovascular, sensibilidade do receptor neural, tudo nominal. Se algo, você lê como mais calmo do que sua linha de base típica. Sinto-me calma, eu disse. Ele me estudou por um momento. Então ele disse, o ritual, você entende o que ele envolve fisicamente? Ela me explicou há 2 dias. Eu disse, ela libera a aura totalmente, sem restrição, e eu fico de pé. E ele disse, e se eu ficar de pé, o vínculo é reconhecido. Eu disse, se eu não ficar, eu saio e nunca mais falamos sobre isso. A aura em liberação total, disse Patrick cuidadosamente, com base nos dados de varredura passiva que venho coletando há 6 dias, será aproximadamente 4 a 5 vezes a saída que venho lendo em sua ala,
que no seu caso foi percebida como calor moderado. Ela fez uma pausa. Em liberação total, eu espero que a sensação seja significativa, não dolorosa com base em tudo o que sei sobre sua arquitetura neural, mas significativa. Quão significativa? Como ficar sob luz solar direta em um dia claro de verão, disse ele. Mas mais do que isso. E ele fez uma pausa. Você não vai cair. Isso é tranquilizador, eu disse. É também o resultado de 6 dias de análise muito cuidadosa, disse ele. O que eu quero que você se lembre quando estiver lá dentro. Na estava esperando no final do corredor. Ela me olhou do jeito que olha para as coisas com as quais fez as pazes total e completamente e sem resíduos. Ela ajustou o broche da bandeira 1 milímetro e então se afastou. A coalizão dos embaixadores Talari apresentou sua objeção formal ontem à noite, disse ela. Dessou 14 espécies. 237 páginas de linguagem diplomática. A imperatriz a recebeu esta manhã. O que ela disse? Perguntei. Ela reconheceu o recebimento, disse Nena. E então, ela confirmou o ritual para esta tarde. Uma pausa. Ela também enviou uma comunicação pessoal ao almirante Park. Não vi o texto completo, mas a resposta de Park foram 3 palavras. Quais 3 palavras? Perguntei. Estamos observando, disse Nena. Acenei com a cabeça. Onde elas estão? 2 horas de distância. Ainda em configuração de patrulha. Mas se você olhar a configuração cuidadosamente, ela está orientada para esta estação. Ela fez uma pausa. Nenhuma ameaça, apenas um lembrete. Um lembrete de quê? Perguntei. Que a humanidade não abandona seu povo em lugares difíceis. Disse ela simplesmente. Caminhamos para o átrio juntos. Nós 3. Pelos corredores vivos da estação interna. E a estação tinha uma qualidade hoje que eu nunca tinha sentido antes. Uma qualidade de respiração suspensa. A sensação de um lugar que está esperando. Os seres que passamos nos corredores se afastaram da maneira usual. Mas eles se afastaram devagar, observando. Havia mais deles do que o usual. A notícia havia se espalhado por toda parte. O átrio não era a câmara do trono. Era um espaço completamente diferente, aberto para uma vista do espaço através de uma cúpula transparente enorme. O tipo de cúpula que os Velshari usavam para cerimônias que queriam que fossem testemunhadas pelo céu, bem como pelos presentes. Era grande o suficiente para acomodar várias centenas de seres. E várias centenas de seres vieram preenchê-la. Todos os embaixadores, todos os dignitários atualmente residentes na estação, toda a corte Velshari em trajes formais, uma coleção de seres cinza-prateados em roupas cerimoniais de cores profundas que capturavam a luz da cúpula acima e a refratavam. E ao longo das bordas externas, a equipe e a tripulação de vários navios atracados, uma centena de espécies, nenhuma das quais queria perder isso. A imperatriz estava no centro. Yara estava ao lado dela. Usava um traje cerimonial, diferente das roupas simples que vestia em seu corredor, algo em camadas e de cor profunda, um azul esverdeado que combinava com a luz bioluminescente das paredes da estação. Ela estava muito ereta e muito imóvel, e olhava para a entrada. Quando eu atravessei, e pelo espaço inteiro do átrio, vi que ela me viu. Caminhei em direção a elas. A multidão abriu caminho. Não porque eu pedi, nem porque alguém as dirigiu, mas porque é o que as multidões fazem quando algo está acontecendo e elas não querem atrapalhar. Cheguei ao centro. Parei à distância apropriada da imperatriz e fiz a reverência formal, braços na posição, o ângulo correto. Então me endireitei. A imperatriz olhou para mim. Então olhou para sua filha. Algo passou entre elas que eu não deveria entender completamente. A linguagem privada de uma mãe e um filho que se amam à distância, que não podem fechar. Então, a imperatriz deu um passo para trás e Yaravel olhou para mim. 4 olhos, água profunda, a pessoa cuidadosa, precisa, ponderada que eu passei 6 dias aprendendo.
aquela que segurava livros de uma maneira específica e citava comediantes centenários com completa seriedade e que disse a palavra Alpenlow lentamente para si mesma para ver como soava. Você ainda pode ir, disse ela baixinho. Dito para mim, mas o átrio estava silencioso o suficiente para que todos ouvissem. Ninguém o culparia. Yara, eu disse seu nome, não seu título, o que produziu um som muito pequeno da corte reunida que arquivei para pensar mais tarde. Eu te disse que não somos bons em ir embora. Ela olhou para mim por mais um momento. Então ela o liberou. A aura saiu da maneira que a luz sai, não como um evento discreto, mas como algo que simplesmente está em todos os lugares ao mesmo tempo, enchendo o espaço. Senti que me atingiu primeiro como calor, genuíno e significativo, não como uma lareira, não como luz do sol, algo mais total que qualquer um dos dois, como estar em uma sala onde o próprio ar está quente por dentro, da pele ao centro. Não queimando, não doloroso, apenas um calor profundo, completo, abrangente ao meu redor. Ouvi o som da multidão. Não olhei. Mantive meus olhos em Yara, que me observava com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes, completamente desprotegida. A superfície, ela manteve, simplesmente não estava lá. E por baixo dela havia algo que parecia medo, e algo que parecia esperança, e algo que parecia o sentimento específico de alguém que parou de acreditar em uma coisa e está vendo acontecer. De qualquer forma, eu fiquei de pé. Fiquei de pé e senti o calor dela. E fiquei de pé e não caí e não vacilei. E o átrio estava cheio de sons que eu não estava processando porque estava olhando para ela e ela estava olhando para mim. E nos 6 dias que passei em seu corredor escuro, eu nunca a tinha visto fazer o que estava fazendo agora. Ela estava chorando. Os Velshari não choram como os humanos. Seu equivalente é uma leve luminescência na pele abaixo dos olhos. Um brilho sutil e ela brilhava suavemente no átrio sob a cúpula aberta. E a aura ainda estava cheia e em todos os lugares. E eu ainda estava quente e ainda de pé. E eu não ia a lugar nenhum. A voz da imperatriz, quando veio, quebrou na última palavra. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para ser real. O humano fica de pé, disse ela. O átrio não aplaudiu. Os Velshari não aplaudem. Mas o som que percorreu o espaço foi algo que passarei anos tentando descrever com precisão. Uma ressonância, um zumbido que começou na corte e se espalhou, e que foi captado involuntariamente, sem ajuda, por seres de uma dúzia de outras espécies que nunca tinham feito aquele som antes, e não teriam sabido explicar por que o fizeram agora. Segurei o olhar de Yara através do átrio. Ela ergueu a mão e fez algo muito deliberado. Trouxe a aura de volta lentamente, o calor diminuindo grau por grau até voltar à quietude constante de seu corredor, o nível da lareira, o nível confortável. E enquanto voltava, tomei consciência do átrio ao nosso redor com mais detalhes. Vários seres sentados no chão, tendo aparentemente precisado sentar. Um delegado que parecia estar recebendo atendimento médico na borda do espaço. Um representante da DRE segurando o que eu suspeitava ser um documento diplomático que ele viera preparado para apresentar e agora segurava de uma forma que sugeria que não tinha mais certeza de sua relevância. Patrick apareceu em meu ombro de algum lugar na multidão. Seu scanner estava em sua mão e sua expressão era aquela que ele reserva para dados que excederam suas previsões. Ele não disse nada, apenas olhou para as leituras, olhou para mim e fez um pequeno aceno que significa tudo bem. A imperatriz desceu os pequenos degraus da posição central e veio ficar diante de mim. Ela estava tão imóvel, antiga e composta, como estivera na câmara do trono, mas os olhos de água profunda continham algo agora que não continham antes. Comandante Cole, disse ela. Sua Majestade, eu disse. Minha filha, disse ela. Precisará de certas considerações. Sua condição não desaparece porque você é imune a ela. Outros ao redor dela ainda precisarão de gerenciamento cuidadoso.
Haverá protocolos. Eu entendo. Eu disse. Há muito a discutir. Ela disse. A aliança, os termos formais, o que isso significa para nossos respectivos povos. Ah, eu disse. Mas não hoje, disse a imperatriz. Algo em sua voz havia mudado. Algo muito antigo e muito cuidadoso. Cuidadosamente deixado de lado por um momento. Hoje, acho que você deve falar com minha filha. Ela deu um passo para o lado. Yara havia atravessado o átrio no tempo que a imperatriz e eu havíamos falado. E ela estava a poucos metros de distância, a luminescência ainda fracamente visível em suas maçãs do rosto, desvanecendo-se, mas presente. Ao nosso redor, a multidão estava se agitando. O zumbido da ressonância se acalmando em algo mais parecido com conversas comuns. O representante da DRE parecendo tomar uma decisão sobre seu documento. A corte Talari começando a navegar o espaço deixado por uma coalizão cujo propósito acabara de se tornar substancialmente menos claro. Nada disso importava no momento. Yara olhou para mim. Você ficou de pé, disse ela. Eu te disse. Eu disse que você me disse. Ela disse que você foi construída de forma diferente o suficiente para ficar ao meu lado. Eu estava certa, disse eu. Você estava, disse ela. Ficamos em silêncio por um momento enquanto ao nosso redor o átrio continuava a processar o que acabara de acontecer e o que isso significava para 4 décadas de relacionamentos diplomáticos regionais e 60 sistemas estelares e uma coalizão de objeção que acabara de ficar sem coisas para objetar. O Alpenlow, disse ela. E sobre ele? Eu disse. Você me levará para vê-lo? Ela disse. Quando as coisas estiverem resolvidas aqui, quando houver tempo, ela fez uma pausa. Em seu planeta, em uma montanha, ao nascer do sol? Sim, eu disse. Eu a levarei para vê-lo. Ela segurou meu olhar. Os 4 olhos, a cor de água profunda, a mulher que passou 2 anos em um corredor escuro e 3 anos nos estudando a partir de sinais de transmissão enviados na escuridão sem saber que alguém estava ouvindo, que citou comediantes centenários para um administrador de estação através de um comunicador selado e recebeu 14 rejeições e então, em uma manhã em seu corredor, concordou em deixar mais uma pessoa tentar. Humanos, disse ela baixinho, são muito estranhos. Provavelmente, eu disse. Mas nós nos acostumamos. Ela riu. Sinos de vento em uma tempestade. Todo o átrio ouviu, e vários seres próximos olharam para cima porque o som era marcante e inesperado, e totalmente diferente de tudo o que acontecera naquele espaço antes. A imperatriz, afastando-se em direção à sua corte, parou por uma fração de segundo ao ouvi-lo. Então ela continuou andando, e eu captei, do ângulo em que estava, o cantinho de um sorriso. 3 dias depois, os documentos formais da aliança foram assinados. A linguagem levou muitas horas e várias iterações, porque 60 sistemas estelares de relações diplomáticas não se traduzem em papelada rapidamente. E porque ambos os lados tinham pontos específicos que exigiam redação cuidadosa, e porque o embaixador da DRE, que permaneceu presente durante todo o processo, objetou a 17 cláusulas específicas, foi ouvido em cada objeção e foi anulado em 16 das 17. O que parecia satisfazê-lo de alguma forma, que eu não entendia completamente, mas que Sov explicou ser um costume cultural direto em torno de negociações formais. A Almirante Park esteve presente para a assinatura, tendo trazido sua nave para atracar com um tipo de autoridade silenciosa que não precisa se anunciar. Ela apertou a mão da imperatriz com a desenvoltura de alguém que passou 40 anos representando a humanidade em várias salas e há muito tempo deixou de se impressionar com salas impressionantes, mantendo-se totalmente respeitosa com os seres nelas. Ela olhou para mim uma vez do outro lado da mesa de assinatura com a expressão de um oficial sênior que não elogia facilmente e que atualmente não estava elogiando, mas estava pensando nisso muito especificamente em minha direção. O coletivo DRE enviou uma comunicação no dia seguinte à assinatura.
Era formal, oficial, oxemnaste parágrafos de linguagem diplomática. No final, no último parágrafo, eles observaram que desejavam registrar sua contínua reserva em relação ao novo arranjo e que revisariam suas posições de fronteira atuais à luz das circunstâncias regionais alteradas. Revisar suas posições de fronteira à luz das circunstâncias alteradas era linguagem diplomática direta para ajustar seu comportamento sem admitir o ajuste. Era o equivalente sóci da onda muito pequena. Passou 3 dias gerenciando inquéritos de 7 espécies separadas que de repente queriam revisar seus acordos existentes com a humanidade. Ela lidou com todos eles com a competência profissional em que eu havia aprendido a confiar, a ponto de, às vezes, esquecer de reconhecê-la, e fiz questão de reconhecê-la, e ela aceitou o reconhecimento com um aceno que significa recebido e anotado. Agora, me deixe voltar ao trabalho. Patrick publicou um artigo sobre a aura nula Velshari e a arquitetura neural humana. A comunidade científica relevante reagiu com uma combinação de intenso interesse e ceticismo cuidadoso que a boa ciência geralmente recebe. E o artigo foi solicitado por 3 instituições de pesquisa separadas antes do final da semana. Ele ficou satisfeito com isso da maneira focada e silenciosa com que ele se satisfaz com as coisas, o que geralmente envolvia passar mais 4 horas em sua mesa todas as noites por uma semana. No 7º dia após a assinatura, fui ao corredor de Yara. Ela estava no visor. Ela se virou quando me ouviu e já estava quase sorrindo. O quase sorriso que agora era algo que eu conhecia bem o suficiente para procurar. Há um planeta, disse ela, no sistema Velshari, chamado Vitara. Ele tem montanhas. Quão altas? Eu perguntei. Muito altas, disse ela. Altas o suficiente para Alpenlow. É um lugar para onde você pode ir? Eu perguntei. Com os protocolos certos, disse ela. Com os arranjos certos. Ela fez uma pausa. Com a pessoa certa. Sentei-me perto dos mapas de constelações. Quando a imperatriz acreditar que uma visita pode ser arranjada em aproximadamente 3 semanas, disse ela, há preparações a fazer. Os protocolos para minha movimentação fora da estação são detalhados. Então temos 3 semanas, eu disse. O que faremos com elas? Ela perguntou. Olhei para os cadernos na superfície entre nós, os mapas estelares e os mapas de constelações e os livros físicos e as sobreposições de dados nas prateleiras, ao longo da parede, com seus objetos e seu registro de anos de atenção cuidadosa. Na luz, ligeiramente mais fraca de uma sala que havia sido ajustada para alguém que passou muito tempo aprendendo a viver nela. Você ainda tem mais constelações para explicar, eu disse. Eu sei os nomes de 3. Há mais. Ela olhou para mim. Então ela estendeu a mão sobre a superfície e pegou o caderno que continha a tradição mitológica que ela vinha explicando no dia em que me perguntou por que eu não havia perguntado sobre a direita. A discórdia entre os estudiosos, a figura central, a história que se conectava a 4 outras ao longo de 4 séculos. Esta, disse ela, é complicada. Os estudiosos debatem isso há 300 anos. Então devemos começar agora, eu disse. Ela abriu o caderno. Fora do visor, as estrelas estavam exatamente como sempre estiveram, frias, brilhantes e antigas, espalhadas pela escuridão em padrões que diferentes tipos de mentes haviam contemplado e tentado dar sentido. Os Velshari encontraram mitos. Os humanos encontraram raízes. O calor do corredor era constante, profundo e inteiramente reconfortante. A figura no centro, ela começou, é uma andarilha ou uma construtora, dependendo da tradição que você lê. Os estudiosos que dizem andarilha argumentam que as primeiras representações a mostram se afastando de algo. Os estudiosos que dizem construtora argumentam que ela está se movendo em direção a algo e que a direção só parece um caminho se você estiver no lugar errado. Em qual você acredita? Perguntei. Ela me olhou por cima do caderno com os 4 olhos
e a precisão cuidadosa de alguém que pensava nisso há muito tempo. Eu acho que ela está se movendo em direção a algo, ela disse. Eu acho que os estudiosos que dizem que ela se afasta estão no lugar errado. Eu também acho, eu disse. Ela voltou a olhar para o caderno. Então ela começou a explicar e eu ouvi. E o corredor estava quente e silencioso. E além do visor, as estrelas giravam lentamente em seus cursos antigos. E em um planeta a 3 sistemas de distância, havia montanhas que capturavam a primeira luz antes do que os vales e a mantinham tempo suficiente para serem vistas de baixo. Tínhamos 3 semanas. Tínhamos a constelação sobre a qual se debatia há 300 anos. Tínhamos o fato particular, irreduzível, inteiramente irrepetível de 2 pessoas em uma sala que haviam encontrado uma na outra algo que não sabiam que estavam procurando e que não tinham pressa em parar. O calor se manteve. A história continuou. E em algum lugar na borda da região, 2 naves de frota em configuração de patrulha ajustaram seu curso em uma fração de grau, o suficiente para permanecer a 4 horas da estação, o suficiente para dizer sem dizer que a humanidade estava ali, atenta e não indo a lugar algum. Ainda não. Ainda havia tantas estrelas que não tínhamos visto. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.